Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, Senhor Deus, nosso Pai. Antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós seguíamos as vontades carnais e nos perdíamos nas coisas enganosas e vãs deste mundo. Com as malignidades, nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Mas o Senhor teve misericórdia, teve amor por nós. Por isso que toda a maldição e o julgamento que deveríamos receber, o Senhor Jesus, Ele recebeu por nós. O Senhor, Ele morreu por nós, e através daquele sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados eternamente. Para que jamais possamos receber o julgamento e o castigo novamente, sem nenhum valor será pago por nós, o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos. E agora nós temos a esperança eterna de podermos entrar no reino eterno do Senhor Deus. E através de toda essa graça nós agradecemos, nós damos louvores e glórias somente a Deus, nosso Pai. Nesse tempo agora também pelo sangue precioso do Senhor que foi derramado, que nós possamos estar realmente reunidos diante do Senhor e possamos louvar esse grande amor derramado pelo Senhor. E também esse momento de estarmos junto com o Senhor dentro desse rebanho santo, nós agradecemos, Senhor. Nesse tempo agora também o Espírito Santo está conosco e está cuidando de cada um de nós. É através da grande graça do Senhor, farta, amor, vida, e através do Espírito Santo que o Senhor Deus possa nos preencher, para que a palavra da verdade, de forma mais pura, mais perfeita, possa ser preenchida, para que nós, como seus filhos, possamos viver sem dar nenhuma vergonha, e para que o restante das nossas vidas nós possamos viver realmente através da sua graça de forma correta, Senhor Deus. Nós oramos por isso. Nesse tempo agora também nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde, aqueles que estiverem na tentação, aqueles que estiverem nas dificuldades, nas fraquezas, que o Senhor Deus, para cada um deles, possa permitir a graça necessária, para que nenhuma pessoa se perca, Senhor Deus. E também no nosso país, realmente, todas as igrejas, o mundo afora também, que o Senhor Deus possa proteger todas essas igrejas, possa conduzir, e nós agradecemos pela realmente sempre sua ajuda. E também lá no exterior, muitos irmãos e irmãs que estão nas dificuldades, defendendo a própria fé para pregar o Evangelho, que o Senhor Deus possa protegê-los e que o Senhor Deus possa estar junto com eles através do poder e da palavra, para que eles possam viver sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus. Então, para que eles possam pregar realmente de forma mais correta a sua palavra, para que possa conduzir os espíritos perdidos para diante da sua palavra, para que possa concluir esse seu trabalho, Senhor. Cada momento esse mundo vai se tornando cheio do pecado e perdido. Se o Senhor não estiver junto conosco, em qualquer momento, nós vamos estar realmente decaídos no meio do pecado. Realmente, Senhor, por favor, nos ajude. Que o Senhor sempre possa nos realmente conduzir os nossos passos para no meio da palavra do Senhor. Que nós possamos ser conduzidos e protegidos, para que nenhum pecado deste mundo possa realmente dominar sobre nós. E nós realmente possamos saber discernir, realmente ganharmos a sabedoria do Senhor para discernir qual é a palavra do Senhor, qual é o trabalho, a vontade do Senhor, e possamos viver pelo seu trabalho. Senhor, que nesse tempo agora também, que o Senhor permita a palavra necessária para cada um compreender. Que o Senhor Deus permita realmente a palavra que seja necessária em nossos corações. Que agora todas as coisas nós dependemos dentro da mão santa do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Novo Testamento, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14.
Eu irei ler Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Eu irei ler. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, na Bíblia toda, o Senhor Deus que aparece, o Senhor Deus que trabalha dentro da história. Então, o grande trabalho mais importante do Senhor é realmente os seres humanos que foram criados conforme a imagem do Senhor, que eles foram criados para fazer a boa vontade, fazer a missão do Senhor. Mas eles, por terem desobedecido à vontade do Senhor Deus, os humanos, eles se perderam e estão no meio do pecado. Mas o Senhor, Ele não abandonou os seres humanos, e através desse seu grande amor de piedade, Ele salvou os pecadores, e através da grande vontade do Senhor, vontade original de ter salvo, ter criado os seres humanos, o Senhor os salvou para levar ao reino do Senhor. Esse é o maior trabalho de Deus. É por isso que esse grande trabalho do Senhor Deus de salvar os pecadores, quando olhamos a Bíblia, podemos ver que no Antigo Testamento, antes do Senhor vir para este mundo, desde o tempo de Abraão, até o Senhor Jesus ele vier realmente demorou por volta de 2000 anos. E esses 2000 anos de demora, o Senhor escolheu o povo de Israel. E mostrou através da sua palavra que o Senhor, Deus, estava vivo e mostrou as suas obras, seus milagres. Ele demonstrou realmente diversos sinais para, através dos profetas, demonstrar quem é o Senhor Deus, e nos ensinar, e da mesma maneira, Ele mostrando que o Senhor Deus é o Messias, Ele é o Salvador, realmente queria enviar o Redentor para este mundo. É por isso que a salvação que viria para este mundo é que o Senhor Deus Pai, Ele trabalha pelo povo de Israel, e é isso que está escrito no Antigo Testamento. E conforme essa promessa, o Senhor Jesus Cristo ele veio, e o Filho, o Deus Filho, ele veio mais uma vez para mostrar quem é o Senhor Deus, o que é a palavra do Senhor Deus, o que é o amor através da vida do Senhor Jesus. E da mesma maneira, esse Senhor que não tinha pecado, ele se fez pecado por todas as pessoas deste mundo e morreu pela propiciação de nossos pecados. E então, todos os pecados de todos os seres humanos foram eternamente apagados, remidos diante do Senhor. Se olharmos em Zacarias, capítulo 3, versículo 9, ele diz que todo pecado seria realmente lavado em um único dia. E então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele levou todos os pecados sobre as suas costas, e ele morreu em um único dia na cruz, e realmente conseguiu concluir toda essa grande graça do Senhor. E depois de 3 dias ele ressuscitou, e durante 40 dias ele ressuscitado demonstrou, manifestou a si mesmo, diante de muitas pessoas que estavam vendo. Ele realmente permitiu que o Espírito Santo descesse enquanto ele estava sendo levado aos céus, e dando a promessa de que ele retornaria. Então o Senhor realmente, quando ele subiu aos céus, e depois de 50 dias, quando chegou o dia do Pentecostes, o Espírito Santo, ele desceu sobre eles. E o Senhor também já disse que quando eles receberem o Espírito Santo, eles seriam as testemunhas dele e seriam enviadas desde Jerusalém até os confins da terra, para pregar, realmente para demonstrar a verdadeira vinda do Senhor e sua morte, seu sacrifício, realmente pregar este evangelho.
E então esse grande trabalho do Espírito Santo se iniciou desde Jerusalém até o Ocidente e o Oriente, que chegou até agora a nós. Então, quando realmente esse evangelho for pregado para todas as pessoas que vão para o céu, então chegará ao fim. Então, da mesma maneira, nós estamos realmente nos esforçando nesse último tempo, onde o evangelho irá ser pregado por todo mundo. Tá? Após o Senhor, ele realmente ter vindo, ser levado aos céus, e agora o Espírito Santo que desceu a este mundo, é o momento dele trabalhar. É por isso que o Espírito Santo, no Antigo Testamento também, realmente o Espírito Santo ele trabalhava. Ele trabalhava dentro dos profetas do Senhor, realmente mostrando quem que seria o Senhor Jesus, que tipo de julgamento, que tipo de castigo ele iria sofrer. Eles já testificaram bem antes. Então, através dos profetas, dentro dos profetas, o Espírito Santo do Senhor já trabalhava e ele testificava ao Senhor Deus. E também realmente profetizava sobre a vinda do Senhor Jesus. E também, o Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, o Senhor Jesus, ele realmente nasceu do Espírito Santo e ele veio ao mundo. E então, o Espírito Santo trabalhou e o João Batista, que foi enviado 6 meses antes do Senhor Jesus, ele foi enviado a este mundo para testificar sobre o Senhor Jesus, e ele diz que desde o nascimento já era cheio do Espírito Santo. Então ele já testificou sobre o Senhor Jesus que viria depois dele. E então, o Espírito Santo, ele faz o trabalho de testificar, de realmente pregar os feitos do Senhor Jesus. É por isso que quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou, esse grande trabalho do Senhor, realmente ser compreendido pelos seres humanos, é trabalho do Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito Santo viesse, ele testificaria sobre o Senhor Jesus. E também, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele disse: eu recebi o Espírito Santo que veio de Deus. Então é para que possamos conhecer a graça permitida por Deus. Então nós compreendemos a graça do Senhor Deus e possamos crer nisso, e isso é o trabalho do Espírito Santo. Então, se nós não soubermos sobre esse trabalho do Espírito Santo, não é porque eu sou inteligente, que eu posso compreender, mas sim é realmente ter o coração de súplica, de depender da palavra do Senhor Deus, de ouvir, de você viver, realmente recebendo essa graça do Senhor. Então, essa compreensão é dada pelo Espírito Santo. Então, é por isso que o Espírito Santo, ele te faz compreender a graça do Senhor e te dá a certeza. É por isso que se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza. Então, nosso evangelho não é conhecido somente por ouvir, pelo nosso conhecimento, mas sim é com o poder do Espírito Santo e muita certeza. E também se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos do Senhor Deus. E então nós, após recebermos a salvação, algo muito importante é saber que esse Senhor, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, dentro da história de Israel, o Senhor que apareceu, o Senhor que trabalhou realmente dentro do Senhor Jesus, e também após a morte do Senhor, ele ter ressuscitado e ser elevado aos céus, aquele Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo veio a este mundo, para que nós possamos compreender a graça do Senhor Deus, a palavra. E esse Espírito Santo, ele não é um poder de ficar voando nos céus, mas sim, ele é o Senhor que realmente, com uma personalidade, uma característica pura, realmente ele vive e nos conduz. Por isso que se olharmos em Gálatas capítulo 3, versículo 2... só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é pelo ouvir da palavra e você crer, você recebe o Espírito Santo do Senhor Deus. Então quando você crê a palavra, o Espírito Santo vem. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita. Então, já que o Espírito Santo habita, então existe realmente um Espírito purificador, santo.
E então, realmente, aquele poder do Senhor Deus que era manifestado no povo de Israel é através do Espírito Santo. E também o Espírito Santo que trabalhava dentro do Senhor Jesus. Agora, ele está aqui conosco, dentro de nós, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor Deus. Isso não é surpreendente? Então, realmente, no tempo passado, eu já disse sobre o Espírito Santo continuamente para vocês. Então, mas agora, após o Senhor Jesus ter partido, então todo esse trabalho realmente é efetuado pela igreja. Então, nós fazemos as pessoas elas ouvirem, elas possam crer a palavra do Senhor. E também realmente essa palavra diante do Senhor, ela ao ouvir a palavra possa mudar a vivência deles. E o Espírito Santo faz com que as pessoas que receberam a salvação, elas possam estar mais em comunhão diante do Senhor Deus. Então, após nós recebemos a salvação, então não é realmente somente o meu próprio pensamento, uma própria decisão, mas sim nós todos ouvimos a palavra do Senhor Deus e compreendemos. Por isso que se olhamos em Efésios capítulo 2, versículo 19, então nós somos a família de Deus. Então o Senhor Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos e irmãs. Então nós somos irmãos e irmãs, família que vamos ser junto com o Senhor lá nos céus. Então nossa cidadania está nos céus. Nós estamos lá nos céus, nós somos realmente povos do Senhor Deus. Então uma pessoa quando nasce, ela não está sozinha. Ela tem irmão, irmã, tem tios, tias. Toda essa família, quando está dentro desse cuidado, quando ele recebe a salvação, então realmente muitos irmãos e irmãs, eles realmente trabalham junto com ele nesses desenhos. E então realmente dentro da palavra do Senhor, dentro da graça do Senhor, você agora precisa evangelizar, precisa estar em comunhão. Então desde a comunhão que é estabelecida entre nós é o trabalho do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 também fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Quem nos dá comunhão é o Espírito Santo. E também se olharmos dentro da palavra, é por isso que nós precisamos nos esforçar para proteger esse trabalho do Espírito Santo que nos uniu. E então esse amor, a mente da paz, agora precisa ser amarrado mais forte com amor, para que nós possamos estar em união junto com o Senhor. Então um homem e uma mulher, quando eles se amam, então eles podem se unir, não é? Podem se tornar um corpo e uma família diante do Senhor Deus. Mas uma coisa mais impressionante e preciosa do que isso, é que através do amor do Senhor Deus, do Espírito Santo, realmente através da vida eterna nós nos unimos. É por isso que os cristãos que são salvos, eles, através do Espírito Santo, seriam unidos. Esse rebanho representa a igreja. Então nós falamos igreja. Então a igreja é um lugar santo. É um lugar onde diante do Senhor Deus estamos unidos. Onde tem a característica, a personalidade perfeita. Então nós, diante do Senhor Deus, quer dizer que nós nos tornamos pequenos. Isso é algo surpreendente. Se nós não soubermos disso, nós não temos como viver a vida de fé. Então a vida de fé, já que eu recebi a salvação, não é por eu me esforçar em viver que eu vou conseguir. Não é assim. Então, após receber a salvação, você ainda esforçadamente, não tem como realmente agradar o Senhor Deus. E então realmente ele seguir a vontade das coisas carnais, realmente seguir com o diabo. Isso é algo muito difícil. Então nós todos realmente dentro desse corpo do Senhor, nós recebemos alterações diante do Senhor. Por isso que agora, cada momento mais, vai sendo aperfeiçoado com o Filho do Senhor Deus. Vocês memorizaram a palavra realmente há um pouco tempo atrás. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Todo espírito, ele foi realmente inspirado por Deus. Então, realmente, todas as coisas deste mundo, eles foram inspirados pela Espírito Santo. Então, essa palavra inspirada também realmente é compreendida pelo Espírito Santo. Então, através desse Espírito Santo, o Senhor, ele muda o nosso coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, todas as profecias não foram feitas pelas vontades dos homens, mas sim é pela inspiração do Espírito Santo, que recebeu do Senhor e disse. Eles recebendo do Senhor e escreveram. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo nos faz compreender. Então, por isso que essa Bíblia, então para todos aqueles que creem, eles não somente recebem o poder da salvação do Senhor Deus, mas todo o ensinamento, mas toda a experiência, todo o castigo, também realmente a justificação. Então realmente cada momento o Senhor ele mostra quem é o Senhor Jesus.
Ele mostra quão grande e precioso é o amor do Senhor Deus. Então, continuamente nos faz compreender. Esse é o Espírito Santo. Então, esse é o ensinamento. Então, nós, quando aprendemos a Bíblia a cada momento, então, realmente, pelo ensinamento do Senhor, pela realmente formação extraordinária do Senhor, Ele nos mostra a cada momento mais a grandeza do seu amor. Então, o que é essa vontade do Senhor? Quando nós compreendemos, então nós podemos perceber que nós estamos errados diante do Senhor. Então, nós realmente, quando estamos na frente de uma pessoa que é totalmente suja e perfeita, nós podemos ver realmente quão inúteis, quão pequenos, realmente quão sujos nós somos. Realmente, porque nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele é santo e puro. Da mesma maneira, eu, ao me comparar com o Senhor, posso ver realmente quão errado essa imagem que realmente está diante do Senhor Deus. Isso é receber o castigo do Senhor Deus. Então, esse é receber realmente o castigo realmente diante do Senhor. É necessário receber esse castigo para que você possa consertar. Umas pessoas mesmo têm algo errado, já que eles recebendo a palavra, realmente o castigo pela palavra, mas mesmo assim não querem consertar nem um pouco. Então, realmente nós, quando recebemos a salvação, realmente a vontade principal do Senhor Deus, ela é manifestada dentro de nós. Realmente ela é manifestada dentro de nós. Realmente nós estamos fazendo as coisas que não deveríamos fazer. Isso também é pecado. Realmente o cristão também não fazer as coisas que deveria fazer. Isso também é pecado. Ele fazer o ruim, as coisas más é pecado. Mas também ele poder fazer as coisas boas e não fazer isso é pecado diante do Senhor Deus. E ele, mesmo compreendendo isso, ele não conserta. Realmente tem pessoas que não consertam de forma alguma. Então não devem ser assim, não é? Então você receber o ensinamento, você receber o castigo do Senhor, então você precisa andar de forma correta, você precisa consertar o errado, você precisa retornar. Então isso é uma dos arrependimentos que você faz diante do Senhor Deus. É necessário que se arrependa todos os dias. Então de forma correta. Então dessa maneira podemos ser ensinados realmente pela justiça. Então nós antes vivíamos no meio do pecado, mas agora através da palavra do Senhor Deus, nós nos tornamos justos. Então, como justos, nós precisamos receber esse ensinamento do Senhor. Então, realmente, para crescermos espiritualmente. Então, cada momento mais, então nós vamos nos parecendo com Cristo. Então, realmente, antes nós nos parecíamos com o pecado, com o diabo. Mas então, o salvo, santificado pelo Senhor Deus, que foi criado pela imagem do Senhor Deus, essa imagem, ele cada momento vai se parecendo um animal. Cada momento mais que se parece, ele vai se parecendo mais com o diabo. Então, o diabo, já que ele trabalha lá dentro, então uma pessoa, em alguns momentos, ela se transforma como o diabo, não é? Então, quer dizer que o diabo está trabalhando lá dentro. Então, essas pessoas vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não é? Está preparado para isso. Então, é por isso que Apocalipse capítulo 22... Algumas pessoas, elas santificadas, elas realmente de forma santa, e as pessoas sujas de forma sujas, ou as pessoas justas de forma justificada, e outras pessoas malignas de forma maligna, elas são largadas dessa maneira, porque tudo acabou, chegou o tempo. As pessoas que precisam ir para o céu já vão para o céu. As pessoas que são justas, as pessoas santas, elas vão ser levadas realmente aos céus, porque cada momento mais vão se santificar e se justificar. E as pessoas que vão para o inferno, cada momento mais, elas vão se tornando mais malignas, mais sujas, não é? Então, realmente, cada momento vai se dividindo de forma correta. Então, olhem bem. Então, realmente, a ciência, ela melhora, a cultura, a tecnologia, tá, realmente, mas o pecado também evolui melhor mais ainda. O pecado que vai evoluindo, agora as pessoas não consideram mais como pecado. Então, se nós olharmos as pessoas que vivem de forma santa, pura, realmente elas são estranhas para este mundo agora. Então, este mundo é assim. Então, mas então, as pessoas que vão para o céu, elas, como o Senhor, elas precisam ser santas, realmente puras, cada momento mais se preparando para ir ao reino do Senhor Deus. Então, cada momento mais vão se parecendo com o nosso Senhor. Então, eles vão se parecendo com Cristo. Por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo disse: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, mamãe,
as dores de parto que elas têm, elas sofrem para ter os filhos. Então, realmente, depois que nasce, ela realmente cria de forma saudável, o ensina e realmente transforma, realmente personifica essa criança de forma realmente pura. Realmente, como ela se esforça tanto. Então, uma mãe extraordinária pode criar um filho bom. Então, uma mãe realmente ótima, excelente. Então, não vou falar somente a mãe, porque se falar somente da mãe, os pais ficam tristes. O pai, enquanto está lá fora, realmente tem muito tempo que está trabalhando. Então, realmente, ela recebe muito a característica, a influência da mãe. É por isso que a mãe, se viver muito bem a vida de fé, o filho também viverá. Por isso que para Timóteo disse realmente essa fé sem mentira, realmente de como foi estar dentro da sua mãe, realmente veio de suas mães, realmente está dentro de vós. Isso não é que veio como genética. Mas realmente desde o momento que ele estava sendo criado no colo, realmente recebendo a mama da mãe, ele foi recebendo o ensinamento da fé. E então, da mesma maneira, a mãe, ela é aquela que cria o seu filho de forma saudável, de forma excelente. Ela se esforça para criá-lo. Então isso também é a vida toda. Então realmente quando você tem um filho, você percebe que a vida toda você se preocupa pelos seus filhos. Então você quer fazer com que eles possam viver bem, você quer se esforçar, você realmente faz com que eles possam. Então realmente o Senhor Deus também tem o mesmo coração. Então por isso que esse apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo diz que ele recebia as dores de partos para os irmãos de Gálatas. Porque eles receberam a salvação, mas ainda eles são muito pequenos, igual a igreja de Corinto, Gálatas. Todos eles não sabiam diferenciar as coisas ainda. Então por isso que realmente a imagem do Senhor, para que pudesse ser formado neles, eles sentiam dores de parto. Então realmente todo o ensinamento, realmente o ensinamento através da justiça, realmente ele faz. Dentro da igreja, para que seja positivo, para que ele possa se tornar perfeito como homem de Deus. Porque antes nós éramos homens do diabo. Então as pessoas que não receberam a salvação, se olharmos dentro deles, tem muito trabalho do diabo. Nós podemos enxergar. Então realmente, até as pessoas que parecem boas, as pessoas que parecem realmente simples, aparece também essa imagem do diabo. Porque o diabo está trabalhando. As pessoas que receberam a salvação também, o Espírito Santo está lá dentro. Então o Espírito Santo, ele está crescendo lá dentro. Então quer dizer que cada momento mais a forma do Senhor Jesus Cristo está sendo se formada dentro dos cristãos. Então, se olharmos em Mateus capítulo 5, versículo 48, então ele diz que nós precisamos ser realmente perfeitos como realmente o vosso Pai é perfeito nos céus. Então o Senhor, ele é santo, ele é puro, ele é justo. Então, mas como é que nós podemos nos parecer com o Senhor Deus Pai de forma perfeita? Então, porque o Senhor Deus Pai, ele disse realmente, você pode realmente se parecer somente a metade. Ele disse isso, não foi isso. Realmente o Pai, quando ele é excelente, o Pai deseja que os filhos se tornem igual aos pais. Ele deseja que eles vão se parecendo como o Pai. E então, realmente nós recebemos o amor do Senhor Deus, recebemos o Espírito do Senhor. Nós recebemos o Espírito do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é a mesma coisa. E esse Espírito Santo agora, ele está dentro de nós e cada momento pega esse nosso coração e faz com que possa ser concluído cada momento mais. É por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 1 ele fala que realmente, como aparece em 1 Pedro, realmente cada momento nós somos aqueles que participamos realmente na formação do Senhor Deus, na característica do Senhor. Então quer dizer, cada momento nós vamos nos personificando com o Senhor Deus. Então quer dizer que nós realmente no fim vamos ser transformados de forma gloriosa como o Senhor Deus. Por isso, então realmente aquela larvinha que está no meio da poça, realmente que tem uma libélula, ela está no meio da poça da água, ela agora começa a colar nas plantas e começa a crescer. Então demora um ano e meio. Quando eu olhei realmente o reino animal, eu vi que ele pega o casulo e ele realmente sai desse casulo umas 4 vezes e assim ele vira uma libélula. Então quando ele estava na poça d'água, ele acha que aquilo é o todo. Mas então, para ele se tornar a libélula, realmente chega esse momento. Então cada momento ele vai jogando fora as cascas dele.
vai despindo essa pele e ele vai se transformar na libélula. Olha a libélula voando. Então ela consegue voar realmente até lá dos mais altos realmente dos prédios. E nós podemos ver aquela libélula voando. Então realmente aquela larva pequenininha, ela se acha que é extraordinário ver a libélula voando. Então realmente nós estamos neste mundo realmente como aquela libélula, realmente aquela larva ainda. Realmente achando que esse mundo é o todo. Mas agora nós precisamos largar esse corpo, nós precisamos nos tornar espirituais. E então, como o Senhor, nós vamos ver todo este universo. Este universo vai aparecer como se fosse este mundo. E nós vamos poder entrar na glória do Senhor Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o Senhor, ele disse, quando ele retornar, realmente nosso corpo, ele vai se transformar de forma santa e gloriosa. Então, realmente, essa carne é tão pequena e fraca, não é? Então, realmente, mas ela vai se tornar um corpo forte. E, realmente, nosso corpo, carne, vai se tornar realmente algo espiritual. Então, vai ser transformado. E para que chegue esse dia, realmente, nossa vivência, nosso coração precisa cada momento mudar. Nós precisamos realmente despir desse homem antigo. Não é cada momento mais. Então, realmente, tem muitas coisas que nós precisamos despir. Então, realmente, nós precisamos jogar fora, despirmos dessas pessoas, do homem antigo, realmente, dessa carne. Então, nós precisamos nos vestir do homem novo. Realmente, nós precisamos despir, desponjar da coisa antiga e nos vestirmos do homem novo. Então, realmente, dentro do nosso coração tem muitas coisas para nós despirmos ainda, não é? Então, realmente, mas você estar guardando, realmente amarrando isso, será que está certo? Não, nós precisamos despir isso. Então, é por isso que Lázaro, ele, quando estava realmente morto e depois de 4 dias ele saiu do túmulo, não é? Realmente todo enfaixado. Ele disse realmente, desatai-o e deixai-o ir. Então, da mesma maneira, as pessoas que receberam a salvação, elas quando estão totalmente amarradas, elas não conseguem viver a vida de fé. Elas precisam realmente se largar, desatar para que possa viver fortemente pelo Evangelho, fazer a vida de fé. Então é por isso que todas as coisas que atrapalham a vivência da fé, você precisa despir, você precisa jogar fora. Então é por isso que como é que nós vamos viver bem, como é que vamos comer bem, realmente não é essa a preocupação com as pessoas deste mundo. Mas nós precisamos pensar como é que eu vou viver de forma justa, realmente correta, como filho do Senhor Deus. E então, realmente, daqui a um instante nós vamos entrar no reino do Senhor Deus. E entrarmos nesse reino do Senhor Deus, nós precisamos realmente pensar. Nós estamos sendo pessoas realmente perfeitas, realmente sem nem mácula, sem nenhum realmente ponto para receber o castigo do Senhor Deus. Realmente nós desejamos estar de forma pura diante do Senhor Deus. E então, quando nós fomos ao reino do Senhor Deus, realmente nós éramos pecadores sujos que recebemos a salvação. Mas agora, quando estivermos diante do Senhor Deus e entrarmos na glória do Senhor, nós precisamos ser perfeitos. E então realmente não é somente pela coisa de você vir para a igreja, frequentar, falar, só porque eu recebi a salvação, eu não tenho mudança. E isso não é o motivo do Senhor Deus ele ter nos salvo. Então é por isso que agora realmente o Espírito Santo ele está dentro de nós. Então agora realmente o Senhor Jesus que está dentro de mim, e agora ele está dentro de mim. Então o Senhor Jesus que morreu pelos meus pecados, e agora ele está dentro do meu coração. Então os irmãos de Corinto, eles não sabiam disso. É por isso que eles não sabiam que o realmente Espírito do Senhor vivia dentro deles. Então eles pecavam com a própria carne. Eles faziam as coisas ruins. Então realmente o Espírito Santo está dentro deles. Mas realmente tem como ir para fazer as coisas ruins com o Espírito Santo? Tem como você beber você realmente fazer bagunça igual as pessoas do mundo? Não tem mais como fazer isso. E então agora, então nós após recebermos a salvação, então, realmente, dentro da igreja, nós vemos... Nós não somos religiosos que viemos frequentar. Não é igual religiosos cristãos. Nós somos realmente filhos do Senhor Deus. Nós somos cristãos verdadeiros. O que é um cristão? Realmente é aquele que tem Cristo vivo dentro de si. E então, realmente, os salvos, realmente, dentro dessa igreja, é realmente um lugar, é a casa do Senhor Deus. É a família onde te ensina, onde te faz crescer. Então, realmente, é onde ensina os filhos do Senhor Deus. É a escola de Deus. Santa, onde o Espírito Santo, ele é o professor e está nos ensinando. Realmente o livro didático é o Espírito Santo, e é essa Bíblia. Ainda temos muitas coisas para aprender. Então, cada momento que você aprende, realmente o objetivo de aprender é você se tornar uma pessoa que pareça mais gente, não é? Então, mas as pessoas que dizem que receberam o ensinamento, eles aprenderam, se você olha a obra deles, é esquisito. As pessoas que têm a obra errada, é por isso que as pessoas são realmente ignorantes, as pessoas que não aprenderam. Eles falam desse jeito.
Então nós sermos filhos do Senhor Deus, realmente após recebermos a salvação, 1 ano, 3 anos, 5, 10, 20 anos, mas mesmo assim nós não conseguimos desponjar desse velho homem. Nós estamos realmente somente frequentando a igreja esforçadamente e não conseguimos mudar isso. Então será que isso está correto? Então o objetivo da igreja é cada momento dentro da igreja do Senhor você possa se tornar realmente mais perfeito. Se aperfeiçoar como homem de Deus. Então, para toda a boa obra de Deus. Como filho do Senhor Deus, cada momento mais precisa se tornar perfeito. Então você não se tornar perfeito quer dizer que falta alguma coisa. Quer dizer que você não está completo. É por isso que precisa se tornar perfeito. Então você se torna a cada momento mais perfeito, você precisa fazer a boa obra do Senhor Deus. E então realmente aquele que é perfeito pode fazer obras perfeitas. Aquele que é justo pode fazer a justiça. Então nós, já que somos justos, a justiça precisa ser aperfeiçoada em nós para vivermos como justos. Então da mesma maneira, recebemos a salvação, mas se vivermos como pecadores que não receberam a salvação, viver como filhos do diabo, realmente será que está correto? O Espírito Santo está dentro de nós, mas nós vivemos com as pessoas que não têm Espírito Santo, vivemos de qualquer maneira. Será que está certo? Não pode. Nós não podemos dar realmente preocupação ao Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem ciúmes, ele se preocupa. Ele é uma personalidade pura. Realmente ele vê as obras que nós estamos fazendo. Ele realmente se preocupa, ele se entristece. Então ele se preocupa. É por isso que quando o filho realmente ele faz alguma coisa errada, os pais olham e falam, meu Deus, quando é que ele vai crescer? Quando é que ele vai se amadurecer? Eles se preocupam, eles se entristecem, não é? Então da mesma maneira, realmente, quando eles vão crescendo, os pais eles ficam felizes. E então eles veem que eles vão crescendo, realmente se tornando bons e falam, meu Deus, realmente tem a retribuição, a recompensa. Ele é meu filho, ela é minha filha. Então realmente de forma tão agradável, para dizer para todas as outras pessoas, sem nenhuma vergonha, realmente expor a todos. Então, da mesma maneira, realmente quando nós fazemos bem, isso se torna glória ao Senhor Deus Pai. Se nós fizermos errado, vai sujar o nome do Senhor Deus. É por isso que realmente nós, quando estivermos puros, perfeitos diante do Senhor Deus, nós vamos estar realmente perfeitos na obra do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, como essa palavra também precisa ser efetuado dentro da igreja. E então, realmente, como essa palavra que nós lemos, realmente está escrito de forma bem detalhada. Então, se olharmos em Tito capítulo 2, versículo 11 novamente. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, o Senhor Deus, ele ama a todos os homens. Ele amou este mundo de tal maneira, realmente quer dizer que ele amou todos, realmente sem deixar nenhum faltando. O Senhor Deus amou a todos, mesmo todos eles terem pecado, não conseguindo chegar da graça do Senhor. O Senhor realmente permitiu a sua graça. Eles não tinham realmente o direito de entrar no reino do Senhor Deus, mas o Senhor Deus amou de tal maneira e realmente permite para que eles possam crer na sua verdade, na graça do Senhor, para que nenhum realmente se perca, nenhum homem pereça. É porque ele deseja que todos recebam a salvação. Mas realmente ele também permitiu a graça de que todos possam receber a salvação. O oxigênio também, ele é de graça, onde todas as pessoas podem respirar, não é? Porque agora qualquer um pode respirar o quanto quiser, é de graça, essa é a graça. Se não respirarmos esse oxigênio por 10 minutos, nós morremos, e ele é de graça. O pecador que precisa ir para o inferno, receber o perdão dos pecados, receber a salvação e ir para o céu é graça. Todas as pessoas realmente receberam essa graça do Senhor. É uma graça surpreendente. Todas as pessoas são pecadores que precisam ir para a perdição. Mas o Senhor permitirá graça para todas as pessoas. O Senhor permitiu o seu Filho unigênito para receber o castigo e a maldição que nós merecíamos. E pela sua ressurreição. Então é a evidência que nós podemos crer. Então essa graça do Senhor foi manifestada. E também não é que todas as pessoas recebem a salvação. Seria bom se todos recebessem. Se olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Então a fé não é de todos. Então realmente essa fé é dada pelo Senhor Deus. É por você crer e receber. Mas as pessoas não creem nisso. É por isso que não conseguem receber a salvação. Então é tão estranho ao lado. Então tem a água da vida.
A pessoa está morrendo de sede, mas se não beber dessa água vai morrer, não é? E você fala, bebe, ele não bebe. Ele está com sede, você fala para beber. Ele começa a buscar as coisas carnais para tentar encher as suas vontades, as suas cobiças. Então o Senhor Deus não o aceita. Então as pessoas, para ganhar só mais algumas moedinhas a mais neste mundo, elas se esforçam para este mundo. Eles acham que isso é algo lógico neste mundo. Mas a graça do Senhor Deus é algo de graça. Mas mesmo assim as pessoas não querem. É tão estranho. Quando nós temos a conferência, aparecem muitas pessoas. Mas as pessoas que recebem a salvação são poucas. Então ouvem tudo e falam, ah, vou receber a salvação na próxima vez. Ah, vou receber devagar. Ah, agora eu não quero receber. Então, mas quando? Não existe próxima vez. Então, as pessoas, elas são muito estranhas. O Senhor Deus permitiu essa salvação para todas as pessoas, essa graça. Mas não são todas as pessoas que conseguem crer nessa graça e recebem. Não é de todos. A salvação quem recebe, somente são muito, muito poucos. Nesse rebanho tão pequeno, nós estamos inclusos. Como isso é uma grande bênção? Como é que vocês pensam sobre isso? A salvação vocês receberam por acaso, porque vocês receberam tiveram boa sorte? Então, quantas pessoas não recebem a salvação? Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas é muito difícil encontrar uma pessoa que recebeu a salvação, nasceu de novo. Se olharmos pelo exterior, parece que crê muito bem, mas por dentro nós precisamos ouvir. Então nós conseguimos ver que essa pessoa não consegue, realmente percebe que não recebeu a salvação, só trocando algumas palavras. Por isso que a salvação permitida para todas as pessoas, essa graça foi manifestada e por cremos nessa graça recebemos a salvação. É por isso que se olharmos o versículo 12, então nós somos salvos, não é? E nós compreendemos essa graça do Senhor. O que o Senhor ele faz? Ele alimenta. Quando nasce, depois alimenta, não é? Então, na semana passada, no domingo passado, eu já disse para vocês. Então, uma pessoa no seu próprio corpo, ele protege o seu corpo, ele sustenta e ele alimenta, não é? Então, da mesma maneira, Cristo, ele alimenta e sustenta. Da mesma maneira, nós somos membros desse corpo, o Senhor é a cabeça e nós somos corpo, membros do corpo de Cristo, nós somos órgãos colados. Então é por isso que o homem, como ele protege o seu corpo e ele alimenta, o Senhor, ele sustenta e ele alimenta o corpo, a igreja. Então nós, dentro dessa igreja, quando estivermos colados, o Espírito Santo ele nos alimenta. Então, da mesma maneira, nós podemos ser alimentados. Para sermos alimentados, nós precisamos estar colados na família, não é? Então, da mesma maneira, precisamos estar na igreja. Então, dentro dessa graça, tem pessoas que já cresceram, tem aqueles que são crianças, bebês, tem os outros que já são jovens, adultos. Então, a nossa vida de fé, quanto mais ela vai crescendo, realmente pode ser diferente o desenvolvimento, mas todos vão crescendo, ser alimentados até chegar ao vindo do Senhor. Então, o Senhor, ele nos alimentar. Vocês precisam saber disso. Então, o Senhor, ele nos alimenta. Então, o Senhor nos alimentar quer dizer que ele nos ensina, ele nos treina. Então, o povo de Israel, através de Moisés, foi resgatado do Egito e foram levados até a terra de Canaã, mas demoraram 40 anos para poderem entrar naquele meio do deserto. O Senhor ensinou o seu povo, o Senhor os treinou, não é? Mas então o que aconteceu? Realmente todos aqueles que são servos, que eram servos abaixo do faraó no Egito, eles eram o quê? Dominados pelo diabo, na carne. Mas agora, quem salvou? Moisés salvou eles realmente daquele Egito e levou para a terra de Canaã. É o Senhor Jesus que salvou nossos pecados e nos levou. Realmente agora, levar para a terra de Canaã é o quê? Levar para a terra prometida, o reino de Deus. E então, depois de 40 anos que eles receberam a salvação dentro do deserto e foram para o Canaã, esse é o formato da nossa igreja. É por isso que em Atos, ele disse que realmente o deserto, a igreja do deserto é a igreja atualmente, é o exemplo. Então, realmente, de dia o Senhor usa as nuvens, de noite as colunas de fogo, o Senhor sempre os conduz, o Senhor sempre permite a maná todos os dias. Sempre o Senhor racha as rochas e dá a água, o Senhor os protege, o Senhor os conduz. E todas essas coisas,
é o formato da igreja. Após recebermos a salvação, até nós entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos alimenta e Ele nos conduz, Ele nos treina. Por isso que alimentar quer dizer que dá o que comer, quer dizer que ensina, Ele treina todas as coisas. Então descartai toda a impiedade e a carne deste mundo. Então a impiedade, Cristo ele falar que ele morreu pelos ímpios. Então todas as coisas pecaminosas, todas as coisas sujas deste mundo. Então por causa dessas coisas, e também as coisas mundanas carnais, desejos, então as vontades carnais. Então as vontades da carne, a corrupção. Então essas coisas precisam ser descartadas. Você descartar é você desistir. E então, após recebermos a salvação, nós precisamos jogar fora muitas coisas que gostávamos do passado. Então o povo de Israel, na terra do Egito, eles largaram todas as coisas e foram para a promessa da terra de Canaã, não é? E então, da mesma maneira, essa carne está vivendo neste mundo, mas já não pertence a este mundo. Então, como a palavra do Senhor, então nós já não pertencemos a este mundo. Nós somos escolhidos do Senhor deste mundo. Nós somos realmente discernidos deste mundo. Nós somos aqueles escolhidos pelo Senhor. Então, para entrar no reino eterno do Senhor Deus, então o Senhor nos chamou. Abraão foi escolhido pelo Senhor Deus. Partai da casa de seu pai e vá para a terra que te ordenei. O povo de Israel foi chamado da terra do Egito e foi levado para a terra de Canaã. Nós fomos chamados a concupiscências carnais e nós fomos diferenciados para entrarmos no reino do Senhor Deus. É por isso que após recebermos a salvação, nós somos estrangeiros. A nossa terra natal está lá em cima. Este mundo não existe uma esperança, não é a nossa casa eterna. Então as pessoas, elas acham que vão viver 100 mil anos neste mundo, mas não é. Nós não somos. O forasteiro, ele pode morar, ele pode dormir num hotel, realmente num quarto emprestado, mas quando dá um novo dia, ele precisa partir. Então, da mesma maneira, nós vivemos este mundo bem, realmente é por um instante. Nós sofremos este mundo também um instante. Nem gostar vocês não podem gostar muito, nem com tristeza vocês não precisam se entristecer tanto, porque tudo vai acabar. Então é por isso que em 1 Coríntios capítulo 7 ele disse que realmente aqueles que estão chorando realmente vivam como aqueles que não choram, e aqueles que não têm vivam como aqueles que têm. E as pessoas que realmente usem tudo, realmente vivam como se não conseguir, depois não desse para usar tudo, porque realmente este mundo vai passar. As coisas deste mundo, a honra também vão sumir. Então, como uma planta ela vai secar e as folhas vão cair. Então, nesse lugar nós não temos esperança. Davi, em Salmos capítulo 39, ele diz: Senhor, o que eu desejo neste mundo? A minha esperança está no Senhor. A nossa esperança não está neste mundo, está no reino eterno. Então, para entrarmos nesse reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele nos chamou e nos escolheu. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, então nós precisamos nos afastar do pecado e precisamos estar separados. Não tocar nas coisas concupiscências, nas coisas corruptíveis. Nós precisamos ser diferenciados. Então a palavra igreja, em grego, que significa eclésia, quer dizer que é diferenciado. Então nós fomos diferenciados do pecado deste mundo. Então nós somos filhos do Senhor Deus. Então nós, para servirmos o Senhor Deus, para entrarmos no reino do Senhor Deus, fomos diferenciados. Ser diferenciado, nós precisamos saber disso. Então nós somos diferentes das pessoas deste mundo. Então é por isso que o Senhor, ele disse que nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros. Realmente a nossa casa está lá nos céus, nossa cidadania é nos céus. Se olharmos para os estrangeiros eles são desprezados, não é? Porque eles realmente não são iguais. Então, realmente, as pessoas deste mundo, eles nos desprezam porque nós não somos iguais a eles. Nós não estamos no meio do pecado como eles. Por isso,
E se olharmos em 1 Pedro capítulo 3, mortificado na verdade na carne. Então quer dizer que agora nós não podemos viver no meio disso. É por isso que eles, as pessoas deste mundo, já que nós não agimos da mesma maneira como eles nas coisas carnais, nas coisas malignas, eles nos consideram estranhos. Seria divertido se ambos fizessem coisas ruins, falassem besteiras, xingassem, pecassem, e assim ia ser legal. Mas quando é diferenciado, ele fala, nossa, desde quando você é assim? Que mentira. Então mesmo você crendo em Jesus, é legal fazer de tudo. Dá pra crer em tu, você pode fazer tudo que você quiser, você pode ir para o céu. E seria muito bom fazer outras coisas também. Se olharmos algumas pessoas, eles fazem assim, eles pregam, mas eles vivem assim também. Todo mundo faz de tudo, é muito legal. Mas por que você fica se restringindo aí? Então, para alegrar as pessoas deste mundo, então você vai, bebe com aquelas pessoas, brinca com eles, fala besteiras, faz coisas ruins. E então depois eles falam o quê? Ah, você é muito legal mesmo crendo em Jesus. Mas por dentro eles falam, nossa, seu falso. Então pregue para os seus amigos, vê o que eles falam por dentro. Eles falam, ah, creia bem em você. Eles não ouvem. Então um dia após receber a salvação, quando eles foram diferenciados. Então por fora eles falam, nossa, desde quando você é assim? Por que você mudou? Você tem que fazer o que você quiser neste mundo. Você comer o que você quiser, você tem que ver coisas divertidas e assim você parte deste mundo. Mas por que você parece um menino tão preso assim? Mesmo que eles te xinguem assim, até o fim, vocês precisam falar, eu parei de beber. Eles perguntam, por que? Você fala, eu tomo remédio. Que remédio? Antigo Testamento e Novo Testamento. Então ele fala, nossa, você é aquele que crê em Jesus. Então eles pegam o cerveja e jogam na sua cabeça. Eles podem te perseguir, mas você está feliz. Se der, evitem esses lugares. Mas por causa de trabalho, se você for obrigado a ir, come amendoim, pede um refrigerante. Então mesmo você querendo beber, você não deve beber. E por dentro eles vão olhar e falar, nossa, aquela pessoa é de verdade. Então realmente em algum momento dentro dele, ele vai querer saber essa verdade que você guarda no seu coração. Eles falam, nossa, ele é de verdade. O que será que tem lá dentro? Ele mudou. Ele não fala mais de qualquer jeito. Então eles começam a ter medo, eles querem buscar saber. Eles falam, será que eu consigo me tornar assim? Então quando você pregar para eles, eles recebem. Mas se você se mistura com eles, mesmo que você pregue, não adianta. Ou seja, você ou eu, não temos diferença. Tem que ter uma vivência realmente bem distinguida, discernida. Então, não existe nada mais agradável que isso diante de Deus. Apartai-vos deles e não toqueis em coisas imundas. Porque eu sou seu pai e você é o meu filho verdadeiro. Então, o Senhor Deus, o Criador de todo este universo, Ele disse que é o nosso pai e nós somos seus filhos. Então, um príncipe. Ele viver como os malandros ali no meio da rua. Ele viver como se fosse um mafioso. Será que pode? Um príncipe? Ele vai se tornar um rei. Ele precisa proteger a sua posição. Ele precisa realmente guardar os seus preceitos. Um verdadeiro príncipe é diferente. Então precisa jogar fora todas as coisas carnais e corruptíveis. Então, todos os desejos da carne, todas as corrupções carnais, todas as vontades antigas, um a um você precisa jogar fora. Então, ficar segurando isso como se fosse um tesouro. Então, como é que você quer viver a vida de fé? O Senhor Jesus, para nos salvar, Ele largou a glória dos céus. E lá daqueles céus, realmente passando de todas as estrelas, Ele veio para este mundo como um ser humano cheio de pecado, realmente que existe neste mundo. Ele veio a este mundo.
Ele realmente pegou emprestado 9 meses da barriga de uma mulher. E ele nasceu realmente num estábulo, numa manjedoura. Então vocês, quando vocês nasceram numa manjedoura de algum animal? Então todos nasceram aonde? Seja no hospital, não é? Ultimamente, não é? Então, o Senhor Jesus, ele era muito pobre. Durante 30 anos ele viveu como o filho de carpinteiro pobre. Então, durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus não tinha lugar para repor a sua cabeça. Ele dormia nas grutas, nas montanhas, no campo. Ele não tinha lugar para repousar. De tarde pregava a palavra em Jerusalém e de noite no Monte do Calvário, com todos os seus discípulos, recebia o ovário gelado pela madrugada. E os judeus queriam matar e o Senhor fugia. Então, tudo ele usava emprestado. Até os quartos, até o jumentinho, até o túmulo. Começou pegando emprestado durante 9 meses o ventre da Maria até a família de José durante 30 anos. Também o túmulo de José que ele pegou emprestado durante 3 dias. Ele não tinha nada que era seu, somente a cruz. O Senhor ele levou a sua cruz. Ele subiu o monte e morreu. Por isso, que segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele se fez pobre para realmente nos salvar. Então ele era o Senhor, próprio Senhor Deus. Ele largou este mundo, ele veio como as pessoas deste mundo para uma posição de escravo. Ele morreu na cruz pelas pessoas. Então para nos salvar, o Senhor ele se tornou tão pobre. O Senhor jogou fora toda a sua honra e glória. Moisés, ele realmente vendo o povo de Israel que estava sendo como escravos e para querer salvar, ele largou toda aquela glória e honra que era filho realmente da filha de Faraó. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu receber o julgamento, o castigo junto com o povo de Deus do que a posição de príncipe do Egito. Então ele viu, não é que ele tenha pecado, ele virou realmente também um escravo, mas ele vendo a sua nação, ele sabe que ele é um homem hebreu, ele viu o povo hebreu sofrendo tanto como escravo. Então ele falará, eu sou filho da filha de Faraó, eu estou vivendo bem porque eu sou muito bom. Não, isso diante do Senhor Deus é o pecado. O evangelho é pregado no meio do sofrimento. O trabalho do Senhor Deus é manifestado no meio do sofrimento. Mas uma pessoa, ela está lá, calma na dela. E o que o Senhor Deus vai ver naquela pessoa? Fala, nossa, que bom para você. Por você comer e viver bem neste mundo. Será que vai falar assim? O Senhor, ele veio como pobre, ele recebeu sofrimento, perseguição, ele morreu neste mundo na cruz. Apóstolo Paulo estava com fome, realmente sofrendo com frio, realmente com dor, até foi decapitado na sua morte. Por que os cristãos neste mundo têm tanta cobiça? Então nós, pelo Senhor, um a um, tem muitas coisas que precisamos jogar fora. Moisés, tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele é um homem de 1500 anos antes de Cristo, mas como assim ele estava esperando a recompensa que vem de Cristo? Então Moisés, ele é a imagem do Senhor Jesus que viria neste mundo. Ele era a imagem, a sombra do Senhor que iria ser manifestada neste mundo. O Senhor Jesus recebeu o sofrimento. Então o apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas que eram boas para eles, e agora ele não considera como inúteis, mas sim também como esterco. Ele recebeu Cristo e agora ele vive lá dentro. O apóstolo Paulo, ele é o hebreu dentre hebreus, dentro do povo de Israel escolhido por Deus. Ele é da tribo de Benjamim, onde nasceu o primeiro rei de Israel. Usando o nome do rei, ele colocou o nome dele como Saulo. E naquele tempo,
dentre o povo de Israel, a pessoa mais famosa, a pessoa que sabia, tinha os maiores conhecimentos dos pergaminhos. E dentre os judeus, ele era o fariseu dentre fariseus. Os fariseus são aqueles realmente tradicionais que servem tão bem ao Senhor Deus. Ele tinha todas as coisas boas. E carnalmente também ele era cidadão de Roma. Você não pode nem tocar direito numa pessoa que tem a cidadania romana. O apóstolo Paulo depois usou essa cidadania romana para nenhuma pessoa poder julgá-lo e ele ser julgado lá em Roma pelo imperador. Para isso ele foi pregar em Roma. Então realmente todas as coisas que eram boas para ele, ele considerou como inúteis. Então antes eram boas para eles, úteis, mas depois ele percebeu que tudo isso atrapalhava a vida de fé dele. É por isso que ele larga tudo. Então as pessoas, elas não conseguem viver a vida de fé por causa das coisas inúteis deste mundo. Então você largar as coisas inúteis deste mundo, você realmente pode entrar no lugar santo e glorioso do Senhor Deus que Ele irá preencher. Então é por isso que a vida de fé que nós vivemos, nós realmente nos preocupamos demais por causa das coisas, não é? Mas por causa disso, não é realmente nós falamos, eu vou ficar deitado e somente de boca aberta. Não é isso. Nós precisamos nos trabalhar esforçadamente. Nós precisamos nos trabalhar esforçadamente para ganhar dinheiro. Para saber usar de forma mais valorosa, após receber a salvação. Viver pela igreja do Senhor, pelo evangelho do Senhor. Para a glória do Senhor de forma preciosa, desde o momento de você ganhar o dinheiro, mais importante de ganhar dinheiro é você usar de forma santa. Então você saber utilizar bem, pegar esses bens de forma realmente obediente, fiel. Por isso que nós precisamos trabalhar esforçadamente. Precisamos ganhar esse dinheiro, mas nós não podemos amar o dinheiro. Então, como está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, você amar esse dinheiro, você quer ser rico de qualquer maneira. E ele tem uma fantasia de que quando ele tiver muito dinheiro, o dinheiro vai fazê-lo feliz. Como se o dinheiro fosse cuidar de tudo, até o futuro de sua vida. O dinheiro é Deus para ele, não é? Ele não crê em Deus, ele crê em dinheiro. Porque sem dinheiro ele vai morrer. Então, ao olhar do Senhor Deus, isso não está correto. O Senhor, Ele chama os pobres deste mundo para realmente eles poderem aceitar a graça do Senhor. Realmente nós somos pessoas que parece que não temos nada, mas temos todas as coisas verdadeiramente. Nós parecemos pobres, mas nós temos mais do que todos. Então apareceu sobre esses bens materiais. Então as coisas que eu tenho foi o Senhor Deus que permitiu. O que eu preciso fazer com isso? Então realmente de qual maneira realmente preciosa eu vou saber usar isso? Então o Senhor Deus ele vai permitir mais dinheiro para mim. Ele vai deixar o seu dinheiro comigo. Então, realmente, um dono de uma empresa, ele deu um trabalho para os seus funcionários. Ele deixou para quê? Para o funcionário ganhar o dinheiro, para ganhar, ter um superávit. Por que ele vai investir? Por que ele vai deixar o investimento na mão dos funcionários? Para que os funcionários façam esse e tal trabalho, para que possa crescer a empresa, não é? Então, ele deixando na mão dos seus funcionários. E para aquele funcionário que ganha muito bem o dinheiro, o dono dessa empresa, ele vai permitir um cargo muito melhor para ele. Então, de outra maneira, para quem sabe receber o dinheiro e sabe usar bem, ele vai permitir mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, depois tudo. Então, tem uma coisa que é certeira. Então, o que o Senhor ele nos permitiu, se nós soubermos utilizar de forma realmente boa, o Senhor ele irá realmente se responsabilizar por nós. Se olharmos em João capítulo 17, o Senhor Jesus, antes de morrer, dentro daquela oração tão grande que o Senhor ele fez, ele disse: E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado.
Então todas as minhas coisas são do Pai. E realmente todas as coisas do Pai são minhas. Não é? Se olharmos em Malaquias capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Darão um décimo de tudo que você ganha como dízimo diante do Senhor. Então o Senhor, ele disse que iria preencher mais nos céus, e ele disse para nós testarmos, provarmos isso. Mas então algumas pessoas... Elas falam, nossa, eu dei tanto dízimo todos os dias, mas o Senhor, ele disse que ia nos dar tudo, mas por que ele não me deu nada até agora? Então ele está confundindo alguma coisa. Então nós perguntamos para essa pessoa, então você deu o dízimo ao Senhor Deus, mas o que você fez com o restante? Então isso, eu gastei do jeito que eu queria. Então somente um décimo é diante do Senhor Deus e o resto é dele? Um décimo quer dizer que realmente nós precisamos admitir e nós precisamos agradecer ao Senhor Deus que sempre está presente em todas as coisas. Um décimo não é que ele está pedindo um décimo de dízimo, mas um décimo quer dizer que é a forma de reconhecermos que o Senhor Deus, ele está em todos os lugares. Mas sem fazer isso, você somente oferta o dízimo e depois o resto você gasta do jeito que você quer porque diz que o dinheiro é seu. Então um décimo foi realmente dado como dízimo, mas um nono que sobrou realmente vai ser como se você tivesse roubado. Então por isso, todas as minhas coisas são do Pai. Então todas as coisas do Pai também são minhas. Então não tenho porquê de brigar. Então, o Senhor, ele nos permite quando nós precisamos. Não precisa brigar. Quando nós brigamos, vem o ladrão e rouba. Então, todas as minhas coisas são do Pai. Então, da mesma maneira que todas as coisas que eu tenho a utilizar pelo Senhor Deus. Então, o quanto eu preciso, o Senhor sempre me permite. O Senhor sempre já deixa tudo preenchido. Quando você precisa, ele sempre nos dá. Então, eu vendo essas coisas... Mesmo que não seja 100%, uns 98% eu consigo crer. Então, por isso, como é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer de forma perfeita? Eu penso nessas coisas. Então, isso é algo verdadeiro. Mas então, as pessoas... Dar para o Senhor Deus, elas realmente são tão frias. Para ganhar, elas realmente se esforçam tanto, mas para gastar, elas gastam tudo errado. Então, por si, elas gastam tudo, mas por Deus, elas são tão frias, tão calculistas. Mas é de quem é esse dinheiro? Então, se olharmos em 1 Reis, então o Davi, para construir o templo, ele e o seu filho Salomão realmente gastou todas as coisas do seu filho. Ele gastou todos os seus bens. Davi gastou e orou diante do Senhor Deus. Sobre o que? Davi perguntou ao Senhor Deus, o que sou eu e meu povo para dar tantas coisas? Realmente todas essas coisas são coisas permitidas pelo Senhor Deus para nós. Então o Senhor Deus, ele nos deu. Então nós estamos devolvendo somente ao Senhor. Nós estamos retribuindo porque é do Senhor. Então, como ele falou de forma tão exata. Por isso, as coisas deste mundo, realmente as vontades, se nós tivermos a cobiça, nós não conseguimos viver a vida de fé. Nós temos o nosso coração se movendo por causa de um pouquinho de dinheiro. Então, Judas Iscariotes, por causa de 30 moedas de prata, ele vendeu o Senhor Jesus. Então, nós cristãos, mesmo que não sejamos nesse nível, só por causa de um pouco de dinheiro, nós vendemos a nossa consciência. Por causa de algumas moedas, nós não conseguimos viver a vida de fé. Nós não vivemos conforme a vontade de Deus. Então, nós vivemos sem servir o Senhor Deus, servindo as coisas carnais. Então, nós não temos como servir os bens e o Senhor Deus ao mesmo tempo. Não tem como servir os bens como se fosse Deus. Nós olhamos em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Então, ele disse que vós sois idólatras. Então, realmente, dentro do nosso coração, esse coração de bens materiais, quando eles estão realmente bem fortes, o Senhor Deus está dizendo que nós estamos idolatrando. Isso quer dizer que é um ídolo que estávamos escondendo dentro do nosso coração, secretamente. Então, realmente, para se proteger.
esse ídolo, ele deixa escondido. Então, para isso, é necessário jogar fora todos os desejos carnais, mundanos. Se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 15, e não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa palavra do 1 João, capítulo 2, versículo 17, ele está escrito no túmulo do Jermude. Então, todo mundo e a concupiscência já se passaram, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, este mundo passou e tudo irá acabar. Realmente não perca seu coração nisso. Então, quem faz a vontade do Senhor Deus será eterno. Então, como é que nós vamos viver bem? Como é que vamos comer bem? Não vamos pensar nisso. Vamos pensar como é que eu vou viver pela vontade de Deus. Então, pela vontade do Senhor Deus, eu vou viver e vou morrer. Se for a vontade do Senhor Deus, eu vou fazer isso e ou aquilo. Então, realmente, se não é a vontade do Senhor Deus, mesmo eu querendo fazer, não vou fazer. Tem que ser assim. Então, cada momento mais tem que viver conforme a palavra do Senhor Deus. Mas você aprende, mas o seu coração é assim e a sua vida é do outro jeito. Então, realmente, você fala, eu não consigo viver pela palavra porque eu sou a carne. Então, nós, para conseguirmos esse reino do Senhor Deus, nós fomos diferenciados. Nós não devemos esquecer. Então, vamos ver. Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Você estar sóbrio quer dizer que você está com a mente acordada. Você está acordado e você vive uma vida realmente organizada e justa. Nós, antes de recebermos a salvação, éramos pecadores. Já que éramos pecadores, vivíamos pecando. Mas agora somos justos. Nós temos realmente a identidade de justo, a cidadania. Nós recebemos essa justiça, a justificação, a vida. Então, já que nós somos justos, nós precisamos viver como justos. Então, o cristão, logicamente, precisa viver realmente uma vida adequada como filho de Deus. Realmente sóbria, justa e piamente. Então, piamente quer dizer que é uma vida de você depender do Senhor, você reverenciar o Senhor. Então, nós somos aqueles que somente servem o Senhor Deus. Seja na família, nós servimos o Senhor Deus. Então, para os pais também, igualmente. Então, para o marido, como se você fizesse para Deus. O marido para a sua esposa da mesma maneira. Então, aqui disse para amar. Então, já que o Senhor Deus ama, ele reverencia o Senhor Deus. E é por isso que ele ama o seu marido, a sua esposa. Já que ama o Senhor Deus, ele ama os seus filhos. Já que ele ama, ele não ama as pessoas deste mundo, mas sim faz para o Senhor Deus. Então, porque vós serveis o Senhor Deus. E aparece em 1 Coríntios. Então, realmente nós, não importa o que eu ganho, quanto eu ganho no meu trabalho. Então, lá também é um lugar onde eu sirvo o Senhor Deus. Trabalhar só quando quer, passar só o seu tempo. Então, quando aparece o dono, você finge que está trabalhando, mas quando ele não está vendo, você fica brincando. Isso não é formato de um cristão. Então você serve o Senhor Deus. Então não importa se uma pessoa está vendo ou não. Realmente tem que ser honesto. Não é para as pessoas, é para o Senhor Deus. Então realmente é para Deus e para receber de Deus. Então nós servimos o Senhor. Então nós precisamos saber que somos aqueles que servem o Senhor. Se o homem não sabe te recompensar de forma correta nesse lugar, o Senhor Deus ele vai te recompensar depois. Então, essa recompensa é dada pelo Senhor Deus. Se eu mostro esse formato de servir o Senhor Deus, ele se agrada e ele permite a recompensa realmente adequada para aquela pessoa.
Isso é algo exato. Então você ter esse tipo de coração, no trabalho você vai subindo. Não tem como você ser expulso, demitido. Pensem, façam isso. Vivam de forma honesta. Então, desculpem, mas eu vou falar uma coisa que eu vi semana passada. Então, lá no subsolo, eles colocaram o carro no estacionamento, não é? Lá no subsolo do primeiro e segundo andar. E uma pessoa, ela foi tirar e ela, colocando errado, ela foi e bateu o carro. Ela bateu, mas ela foi embora. Isso aconteceu no nosso subsolo. Está normal assim? Será que essas pessoas não sabem? Então a pessoa que teve o carro quebrado. Então se você não sabe quem é o dono, você precisa escrever e falar: nossa, me perdoe, eu errei. Eu vou consertar se você ligar para mim. Por favor, ligue. Tinha que ter deixado ali o seu número, uma mensagem. Mas a pessoa foi simplesmente embora. E pensa que isso é normal. Então uma pessoa também arranhou meu carro uma vez. Então não arranhou muito. Então aquilo é uma coisa bem pequena. Então, mas isso é você amassar a sua consciência. Então, como você jogar o seu papel em qualquer lugar no chão, isso é você largar a sua consciência. Então, se você pega aquele lixo e coloca na lixeira, como isso é algo tão agradável? Mas as pessoas falam: se eu jogo no chão, outras pessoas vão ter que pegar aquele lixo. O cristão, ele precisa ser honesto, viver fielmente. Então, eu ouvi uma coisa, também num estacionamento. Uma pessoa estava tirando o carro e ele foi lá e arranhou o carro do lado. E essa pessoa não tinha nem como esperar. Então, não fui eu, foi outra pessoa. Ele pegou e escreveu o número e falou: me desculpe, eu errei. Então eu acho que eu machuquei, eu arranhei o seu carro e eu quero consertá-lo. Por favor, ligue para mim. E depois vem o contato. Ele falou: vamos nos encontrar. Ele falou: venha, eles se encontraram. E ele foi lá buscar essa pessoa. E o dono desse carro, ele era o presidente de uma empresa. Ele falou: venha você para a minha empresa. Eu quero dar um cargo para você. Então é necessário pessoas como vocês. É difícil encontrar uma pessoa como você. Os jovens hoje em dia não são tão honestos assim. Então é por isso que ele deu um lugar tão bom para aquela pessoa. E aquela pessoa é um pastor da nossa igreja. Eu não vou falar quem é. Eu ouvindo isso, eu falei: isso é algo lógico. Mas não arranhem de propósito e colhem o seu contato lá. Tu não pode fazer assim. Então, de qualquer maneira, uma pessoa honesta, o Senhor Deus se agrada. Entenderam? O cristão, ele precisa ser honesto, ele precisa ser bem sensível nessas coisas. Então, nós servimos o Senhor Deus sóbria e justa e piamente. Quer dizer que o coração de sempre servir o Senhor Deus. Então, piamente vivemos neste mundo. E também, se olharmos no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vivemos piamente neste mundo. Então, quer dizer que neste mundo, este mundo é maligno, mas nós vivemos junto com Cristo, é neste mundo por enquanto. Então nós precisamos viver de forma sóbria, justa e piamente, de forma limpa. Nós precisamos viver neste mundo. Mas quando formos para o reino dos céus, com certeza vamos ser santos, vai ser todo justificado. Não tem como pecar, porque eu não tinha como. O momento de vivermos de forma correta como cristão é neste mundo. É vivendo neste mundo. Aguardando a bem-aventurada esperança. O Senhor Deus nos permite a bem-aventurada esperança.
Se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, então o Senhor Jesus, ele morreu e pela sua ressurreição, ele nos justificou para nos dar a viva esperança, uma esperança do reino do Senhor Deus incorruptível e incontaminável, para que possamos entrar no reino do Senhor Deus. É a esperança viva. Que esperança é essa? É incorruptível, é incontaminável, imaculável. Então realmente todas as coisas deste mundo, elas mesmo apodrecendo, mesmo que elas desapareçam, mesmo que realmente todas elas vão ser queimadas e desaparecer. As pessoas realmente cristãs, elas têm a esperança eterna. O Senhor está lá nos céus aguardando por nós. Vamos ver Tito capítulo 3, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Da esperança da vida eterna. A bênção. Então nós vivemos por ela. Então nós temos herdeiros. Herdeiros é de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros junto com Cristo. Nós vamos receber a bênção com Cristo. Por isso que no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, nessa glória, realmente nessa esperança gloriosa, então nós recebemos a salvação por causa dessa esperança eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 24, recebemos a salvação por causa da esperança, mas a esperança não é a visível. O que são essas coisas visíveis? Realmente nós precisamos desejar as coisas que são invisíveis. Realmente que é a esperança gloriosa. Nós recebemos a salvação por causa dessa esperança gloriosa. Realmente agora nós estamos vivendo dando esperança ao reino do Senhor Deus, não neste mundo. Esse mundo não tem nada. Então esse Senhor, realmente nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, realmente até que haja esse aparecimento da glória. Então o Senhor, Ele que morreu na cruz, o Senhor Jesus, daqui a um pouco tempo Ele irá vir em glória. Então nosso Senhor Jesus, Redentor, que foi desprezado e largado por este mundo, agora com grande glória e poder, Ele irá retornar. Então realmente com o soar das trombetas dos anjos, com a glória do Senhor Deus, o Senhor Jesus aparecerá nos céus. Nós estamos esperando por esse Senhor. Se olharmos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a cidadania, nossa cidadania está nos céus. É por isso que nós esperamos pelo Senhor Jesus que nos salvou. Todos os dias nós esperamos. Então, alguns dias atrás, eu estava vendo a mensagem de uma irmã. Ela falou: Senhor, pastor, o Senhor ainda não voltou hoje. Então, todos os dias está esperando. Então, realmente, mesmo que tenha uma nuvem estranha nos céus, eu já fico esperando, achando que é o nosso Senhor ao retornar. Umas irmãs, até no acampamento do verão, ela falou: vamos nos encontrar. Ela falou: será que o Senhor não vai vir até lá? Sim. O Senhor a qualquer momento, em qualquer momento Ele pode vir até hoje, não é em qualquer hora. Mas vendo essas coisas, realmente sabeis que o Filho de Deus está próximo às portas. Então nós vivos, estamos uma chance de encontrarmos com o Senhor, vivos. Até por isso que realmente o Senhor que irá vir na glória, nós estamos esperando. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4, então o Senhor Ele irá vir em glória. E então nós também, naquele momento, vamos entrar em glória junto com o Senhor. O Senhor aparecer em glória, então nós também vamos participar dessa glória do Senhor. Então com esse corpo realmente transformado em glórias ao Senhor, nós vamos nos encontrar com Ele. Então o Senhor, para nos dar essa glória, Ele está vindo a este mundo. Então se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, o Senhor que salvou o nosso espírito, essa grande graça. Após recebermos a salvação, nós vivemos no meio dessa graça. Ele sempre nos protege. Existe essa graça que o Senhor Deus irá nos permitir quando Ele vier. Então, realmente, esse corpo tão fraco, tão pequeno, o Senhor, essa graça que Ele permitiu. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, a graça que o Senhor Deus nos permitiu, realmente nós somos tão pequenos neste mundo. Mas a recompensa é tão grande e gigantesca nos céus, é graça. Então, realmente, nesse tempo que o Senhor irá vir, realmente essa recompensa que Ele receber, nós precisamos depender, nós precisamos desejar, nós precisamos viver por isso. Então, realmente, esse tempo que nós temos neste mundo tão inútil, tão pouco, nós estamos desejando o reino eterno de Deus. Nós, enquanto vivemos nessa carne, nós precisamos desprezá-la e precisamos viver por as coisas eternas. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós precisamos viver pelas coisas eternas. Porque em algum momento é essa realidade, este mundo que irá se acabar. Para nós entrarmos naquele reino eterno do Senhor Deus, nós precisamos desejar isso. Por isso, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Ele morreu na cruz por causa de nós, para nos livrar de todo o pecado, de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Após a salvação nos limpou, nós fomos limpados de forma limpa, pura. Ele, através da palavra, Ele nos lavou com a água. Então, da mesma maneira, todos os dias Ele está nos purificando. Como? Para ser um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, ser zeloso em boas obras. Um povo especial, o povo de Deus. Para que nós sejamos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós fomos criados pelo Senhor Deus e dentro do Senhor Jesus Cristo, nós somos criados para fazer a grande boa obra. Então, realmente, o Senhor, Ele já programou e já planejou desde a criação. O que é essa boa obra? Se olharmos em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Senhor andou fazendo toda boa obra, e essa grande boa obra, Ele se esforçou para que nós possamos ser esse seu povo. Então, realmente, as pessoas que receberam a salvação todos os dias sendo renovados, realmente sendo limpos. Então, realmente, nós temos o objetivo final, que é nós nos tornarmos um povo zeloso de boas obras. Nós realmente vivemos, realmente fazendo essa boa obra dentro de Cristo. Essa boa obra realmente são várias, mas o que é a principal? É salvar os pecadores que estão indo para o inferno, pregando o Evangelho, fazendo com que recebam a salvação. Então, o pecador que está indo para o inferno, nós salvamos para se tornar o povo do Senhor Deus. E qual é o melhor trabalho que isso? Então, nós andamos fazendo a boa obra, realmente curando os oprimidos. O Senhor Jesus fez esse trabalho. Esse é o melhor trabalho diante do Senhor Deus. E então, nós também ajudamos, sustentamos a vida de fé de outros irmãos, ajudamos aqueles que são pobres. Os irmãos e irmãs, nós permitimos o amor. Então, como isso é uma grande, realmente boa obra. É por isso que em Gálatas capítulo 6, sempre que nós tivermos chance, nós precisamos fazer a boa obra. Nós precisamos fazer a boa obra. Uma pessoa fala, eu estou me preservando. É muito bom ele não fazer as coisas ruins, não é? Mas com isso não dá. Nós precisamos fazer a boa obra, nós precisamos ser esforçados, zeloso. Nós somos um povo especial, santo do Senhor Deus. Existe um trabalho que nós devemos fazer de forma esforçada. Hoje eu irei pregar somente até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, Pai santo e misericordioso. Antes nós estávamos no meio do pecado, mas o Senhor nos amou e permitiu o seu Filho, Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados eternamente. Nós agradecemos que por sem nenhum valor a ser pago por nós nos tornamos os seus filhos, Senhor. E o Senhor não somente nos salvou,
mas através do Espírito do Senhor. Realmente dentro dessa igreja do Senhor, o Senhor está nos alimentando. E dentro deste mundo também existem tantas corrupções, tanto pecado, mas nós largamos todas essas coisas e estamos seguindo a sua palavra, a sua verdade, a sua justificação, o seu Espírito Santo. O Senhor está nos ensinando todos os dias, nos alimentando e nos treinando. Senhor, nós agradecemos. Senhor, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, que nós possamos largar todos os pecados deste mundo para vivermos de forma adequada diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, que o restante das nossas vidas nós possamos viver para dar glórias ao Senhor Deus Pai. E que nós, enquanto vivemos neste mundo, nós possamos viver realmente, se tornar um povo especial, zeloso de boas obras. Que nós possamos tornar o povo santo do Senhor. Que nós possamos fazer o grande trabalho santo do Senhor. Justo, que nós possamos nos esforçar e dessa maneira o Senhor nos conduza. Realmente nesse tempo agora o trabalho santo do Senhor possa ser efetuado e que possamos dar somente glórias ao Senhor Deus Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.